Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma honra estarmos aqui juntos, adorando o nosso Deus, né? Amém? É mais uma oportunidade que Deus nos dá de nós estarmos aqui na sua presença. Esse lugar aqui, onde é um lugar de cura, é um lugar de restauração. É como se você imaginasse que aqui é um hospital. E de repente você está diante de um médico. E o médico te pergunta: o que está acontecendo com você? Ele te pergunta nessa noite, Senhor. Eu não sei como foi essa tua semana. Eu não sei o teu tempo de luta. Eu não sei o teu tempo de angústia, a tua ansiedade do teu coração. Mas o Senhor te trouxe até esse lugar. E outra pergunta, quando você está perante um médico, ele pergunta o seguinte: aonde você percebeu que iniciou esses sintomas na tua vida? O Senhor está te perguntando nessa noite. E daí o médico olha para você e fala: olha, eu te darei uma recomendação. E o Senhor quer dar 2 recomendações para nós nessa noite. A primeira é para você: lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se lance aos pés do Senhor. Essa noite o Senhor quer que você se lance, que você fale o que está acontecendo com você. E a segunda recomendação que o nosso Deus quer falar conosco nessa noite é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Em tudo, diz o Senhor, seja conhecido diante do trono do Senhor, com petições, com orações, com súplicas e ações de graça. Vamos fechar os nossos olhos ao Senhor. Eu não sei como foi a tua semana, mas a semana é o seguinte: o Senhor está perguntando: o que está acontecendo com você? Por que você está ansioso? É pela tua saúde? É pela falta de dinheiro? É pelo teu desemprego? É pelos teus filhos? O que tem tirado o teu sono? A recomendação do Senhor era para você se lançar na presença dEle, para você sentir os cuidados do Senhor na tua vida. É isso que Ele quer falar com você nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nessa noite, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, e imaginamos que nós estamos dentro de um consultório médico. E o médico te pergunta: o que é que você está, o que está te doendo? Por que você está triste? Por que você está angustiado? Por que você está vendo a tua saúde desse jeito? O que está acontecendo com você? Senhor, nós queremos pedir nessa noite, Pai, que a tua sonda entre no mais profundo da nossa alma, Senhor. Queremos, Pai, provar da tua palavra que nos diz que tu nos sondas e nos conhece. Conhece o nosso levantar e o nosso deitar, Senhor. O Senhor conhece. O Senhor conhece os nossos pensamentos. A tua palavra diz: nenhuma palavra chegou à nossa língua, todas o Senhor as conhece, Senhor. O Senhor conhece todos os nossos caminhos, Senhor, e nós não podemos fugir da tua presença, Deus. Deus, sonda cada coração nessa noite. Espírito Santo de Deus, se durante essa semana nós entristecemos o teu coração, falamos palavras, pensamento, tivemos atitudes que tu não se agradou, nos perdoa, doce e amado Espírito Santo.
Venha trazer, Senhor, a tua cura na nossa vida nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Fala o que está acontecendo com você para o Senhor. O Senhor quer te ouvir nessa noite. Deus eterno, nós precisamos, Senhor, dos teus cuidados, Senhor. Precisamos das tuas recomendações, Pai, como o Senhor falou nessa noite. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante do trono de Deus. Nós queremos levar tudo aquilo que está nos trazendo aflição na nossa alma nessa noite, Senhor. Porque nós reconhecemos nessa noite, como diz a tua palavra, desde a antiguidade, nunca se viu e nunca se ouviu um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que esperam em ti, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós rendemos graça, Senhor, e queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo aqui na tua presença. Senhor, continue, Senhor, nos dar as recomendações essa noite, porque as tuas recomendações são saúde para os nossos corpos, Senhor. Nós queremos te louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz seja com cada um de nós, amém? Acho que posso ir embora, acho que a Katia já deu o recado aqui nessa noite. Tem versículo, Katia, que você leu, que está aqui. O Espírito é um só e está testificando a palavra. Glória a Deus. Confirmação. Tem texto que a Katia leu ali, ó. Está aqui. É o que Deus quer falar conosco hoje. Eu tenho vivido dias sentindo a presença e a companhia do Espírito Santo. Sabe quando você passa o que você tem que passar, enfrenta a luta que você tem que enfrentar, mas o teu coração está em paz, porque ao mesmo tempo que você tem lutas, você sente uma paz, você sente a presença, você sabe que Ele está no controle, e passa um dia, passa o outro, Deus vai dando sinais de que Ele está agindo. Como não crer no nosso Deus maravilhoso? Como não acreditar nele? Como não render nossa vida a Ele? Como a Kati disse, para que andarmos ansiosos e preocupados, se nós temos um Deus que nós podemos entregar todas as nossas preocupações. E mais, Ele não só recebe. Não é como um pacote que a gente joga e Ele só recebe. Ele ainda trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se eu fosse você nessa noite, se ainda há alguma coisa no teu coração, se eu fosse você, me rendia. Me rendia. Quero dizer para você, igreja, que tem alguém torcendo por você. Você pode falar isso, mesmo com máscara, né? Mas aquele teu jeitinho do olhar, tem alguém torcendo por você. Tem alguém torcendo por você. Se você puder abrir a sua Bíblia em João, capítulo 15. Você que tem o aplicativo da Bíblia, que estamos lendo a Bíblia num ano, eu vou ler na nova versão transformadora, tá? Aquela versão NVT. Mas não se preocupe se você tem outra versão, quer dizer a mesma coisa. Só às vezes vai trocar alguma palavra, mas tem o mesmo significado. João, Evangelho de João 15, 26. Na NVT, nessa versão diz assim: mas eu enviarei a vocês o... Quem que tem a NVT? O que diz? Encorajador, o Espírito
Espírito da verdade, ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Palavra de Jesus, eu enviarei a vocês o encorajador. E eu fico pensando, gente, se na sua Bíblia está consolador, ajudador, conselheiro, é o Espírito Santo. Mas nessa versão achei tão lindo que traduziu como encorajador. E eu fico pensando na minha vida, na minha história, se não fosse o Espírito encorajador, diante dos problemas, diante das lutas, diante das adversidades, o que me fez chegar até aqui, fui encorajada pelo Espírito Santo de Deus. Nas lutas com a minha família, quem acompanhou aqueles vídeos, onde 2 finais de semana a igreja ficou aqui fechada, estávamos no Rio Grande do Sul, minha mãe se recuperando de Covid. Cheguei lá, um cenário de morte. Sabe quando você entra num lugar, está tenebroso o negócio? Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Minha vontade era sair correndo. Mas eu falei, Jesus, eu estou aqui. O Senhor está comigo. E eu quero ser um instrumento do Senhor aqui neste lugar. E, irmãos, diante das mais diversas situações que eu vivi com a minha mãe, pensa, minha mãe, 76 anos de idade, nem ajudante em casa eles tinham para fazer as tarefas domésticas. 76 anos e meu pai 77. De repente, se recuperando de Covid, tá lá que não tinha força para levantar um copo. Se tinha sede e ela falava, tinha que dar na boca dela com um canudinho. Não tinha força para levantar da cadeira, ela acabou ficando dias e dias e dias numa poltrona, onde na poltrona se deitava, se sentava, e quando tinha que ir ao banheiro, toda aquela força, levantar assim, ficar assim, já pegar a cadeira de roda com o assento, de vaso sanitário, atravessava a casa para levar no banheiro, e tudo aquilo. E eu, Jesus, minha mãe não queria comer, passava mal, e eu estava lá. Irmãos, sabe aquele vidrinho de óleo ungido que vocês pegaram aqui? Até na sopa eu coloquei aquele óleo ungido. Falei, Senhor, que essa comida entre e que seja bênção e que fortaleça. Gente, eu me ungia, nem o meu esposo via isso. Eu me ungia, cada dia eu ungia minha mente, os meus olhos, minha boca, minhas mãos. E toda vez que eu tinha que fazer algo para minha mãe, eu já estava orando. Penteando o cabelo, eu já estava orando, profetizando. Porque o Espírito Santo é esse encorajador. E Ele quer também usar nossas vidas para encorajar. Onde talvez você tenha visto um caos à sua frente. E você não entende por que você está vendo esse caos, esse problema, essa situação. Eu quero te lembrar quando o Senhor envia aquele profeta para ver aquele vale de ossos sequíssimos. Não era só para ver, constatar, nossa, o problema é grande, a situação é terrível. Não, coloca lá para quê? Para profetizar. Vida, mudança. Eu estava lá na minha mãe, aí todo dia ia uma fisioterapeuta e um certo dia acompanhei ela até a porta de saída e ela, olha, eu vou te dizer a real. O processo da sua mãe vai ser muito lento, bem devagar, porque a situação é difícil. Foi embora. Senhor, no nome de Jesus, eu repreendo esta palavra e declaro que sobre a minha mãe está o Senhor, a bênção do Senhor.
Gente, para a glória de Deus, naquela semana minha mãe já começou a andar. Contrariando, nossa, vai ser muito difícil, vai ser. Daí trocamos de fisioterapeuta. Estava muito repetitivo os exercícios, enfim. Aí foi um outro com pós-graduação, mais conhecimento. Em 2 semanas agora, mais resultados. Só que quando ele foi para dar a avaliação, ele falou assim para o meu pai. Nunca falam na frente da minha mãe isso, né? Seu Bruno, aqui vai cerca de 3 meses. Para ela andar e tal e tal. Aí meu pai no telefone. O fisioterapeuta falou que vai 12 semanas, 3 meses. Calma, encoraja. Calma, pai. De certo ele falou isso porque ele vai no processo, mas ela já vai andar antes, vamos ter fé. Vamos orar pela mãe. 2 semanas que o fisio está lá. Minha mãe, que não tinha nem força para levantar de uma cadeira, de uma poltrona, está levantando sozinha. No banheiro não está mais indo de cadeira de roda, vai com um andador. Meu pai ajuda, não precisa nem da cuidadora de madrugada. Como explicar isso? Nós precisamos entender o poder do Senhor que está sobre nós, sua noiva, sua igreja. Há poder quando nós oramos, quando nós profetizamos. Você precisa acreditar que a tua fé, porque é assim que Jesus falava, vai que a tua fé te curou, vai que a tua fé te salvou. Você precisa entender o poder que você carrega dentro de você, que é a tua fé. E Jesus envia o Espírito encorajador para que a gente possa seguir. E esse encorajador, que também é consolador, conselheiro, ajudador, no original é uma palavrinha, paracletos. Assim que pronuncia, pastor Valdir? Paracletos. E um dos significados do Espírito Santo, encorajador, consolador, conselheiro. Olha que lindo. Significa chamado para ficar ao nosso lado. É só quem já sentiu a presença do Espírito Santo que sabe como é maravilhoso isso. O Espírito Santo chamado para estar ao teu lado. Ao teu lado. Você nunca está só, Ele está com você e em você. Aquele, olha só mais o significado. Aquele que defende e protege outra pessoa. Mentor, defensor, consolador. Você pode erguer suas mãos e dizer: oh, Espírito Santo maravilhoso. Adore o Espírito Santo. Oh, maravilhoso Espírito Santo, obrigado por estar conosco, do nosso lado, em nós e conosco, todo o tempo. Aleluia. Quando a gente enfrenta as mais diversas batalhas, que como a Katia citou aqui, todos nós temos desafios. Porque, irmãos, não sei se acontece com vocês. Quando eu penso que alguma coisa acabou, resolveu, vem outra. Vocês estão vendo a minha fé bem musculosa, porque está sendo exercitada, irmãos. Assim é a nossa vida. Só que as provações, as lutas não vêm para nos destruir. A nossa fé exercitada nos faz vencer. A nossa fé sendo exercitada nos faz ter experiências com o Senhor. E essas experiências, queridos, estão te conduzindo para que você chegue naquela linha de chegada, porque não diz Hebreus 12, tem uma corrida que nos foi proposta. Quanto mais você conhece a Deus, mais você ama a Deus, mais você se agarra com Ele. E mais você persevera nele, para poder chegar naquele grande dia e ser salvo. Sabe, tem um texto, não precisa abrir, João 16, que diz assim, Jesus está falando, verso 32 e 33. Mas se aproxima o tempo e de fato já chegou em que vocês serão espalhados, cada um seguirá o seu caminho e me deixará sozinho. Ponto.
mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Uma das queixas e desculpas que pessoas dão, e isso a gente acaba vendo em rede social principalmente, os desabafos. Ou quando você encontra, estou lutando sozinha, pastora. Quem que está comigo nessa luta? Estou sozinha lutando essa guerra, pastora. E Jesus fala esse texto, vai chegar um tempo falando para vocês vão se espalhar e vão me deixar sozinho. Mas ele fala, mas não ficarei sozinho porque o Pai está comigo. Quero deixar essa palavra para o teu coração. Para você que talvez pense, me deixaram sozinha com esse problema. Me deixaram sozinho com essa situação. Eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, se o Pai está com você, você não está só. Se o Pai está com você, você não está só. Se agarra a Ele, tenha fé nele, que Ele vai vir com provisão, Ele vai colocar gente do teu lado. E uma das coisas que eu tenho meditado nesses dias, que pior do que as circunstâncias difíceis que pode estar do lado de fora, pior do que isso é ter um coração perturbado do lado de dentro. Não é? Porque mesmo antes, querido, das coisas se resolverem à nossa volta, a gente precisa que algo aconteça aqui dentro. O que mais a gente ouve? Eu estou sem força. Eu não aguento mais. Não dá para continuar assim. Aí a gente vê um texto, não precisa abrir também, Provérbios 24:10, que diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Ou seja, a maneira como você encara as coisas que vêm na sua frente vai determinar a tua força. Se você se mostra frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Nós precisamos ser daqueles que confiam no Senhor, que não temem más notícias, porque o Senhor está conosco. Agora sim, abra sua Bíblia em Isaías 30. Verso 15. Às vezes, querido, você espera a força que venha do lado de fora. E há uma força que vem de dentro de você. E você vai entender através desse texto. Isaías 30, capítulo 30, verso 15. Também vou ler na nova versão transformadora, NVT. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim. Outras versões falam, se vocês se arrependerem, se vocês se converterem, ou seja, volta para mim. Talvez você andou longe do Senhor, você não se atentou aos mandamentos do Senhor, e o Senhor fala, vocês só serão salvos se você se voltar para mim. Volta para mim, volta os teus olhos para mim, volta o teu coração para mim, para a minha palavra, para os meus mandamentos. Se voltarem para mim e em mim descansarem, na tranquilidade e na confiança está a sua força. Aí o Senhor fala, mas vocês não quiseram saber. Aonde que está a força? Na tranquilidade e na confiança. Chega o problema, chega a situação para resolver. O que eu faço? Fica desesperado. Não, calma. Queridos, e não bastasse, eu estava lá na minha mãe,
com toda aquela situação, até emocional, porque é um peso emocional, né? Você vê tudo aquilo, vivenciar, mas ao mesmo tempo agradecendo cada conquista, cada vitória. Eu estava com algo aqui em Foz para resolver. Uma situação que estava querendo tirar minha paz. E eu falei assim, Senhor. E aí eu contei para o meu esposo, o encorajador, né? Ele olhou para mim e ele falou assim, amor, quando foi que nós perdemos uma batalha no Senhor? Quando foi? Sempre o Senhor deu vitória. Aí eu entreguei aquilo que estava me angustiando. O prazo era tal dia e a pessoa falou, gente, o áudio que a pessoa me mandou, mas eu tenho direito, papapá, até meia-noite, que não sei o que eu fiz para essa pessoa. Falei educadamente, respeitosamente, Senhor, vou confiar em Ti, entrego essa situação nas Tuas mãos. Ao deitar, eu falei, eu preciso que o Senhor fale comigo. Aí minha mãe estava dormindo, eu dormia num sofazinho assim, deitadinha, que eu conseguia enxergar ela assim, quando ela estava dormindo. Naquele sofá, eu fiquei aqueles dias, abri a minha Bíblia no celular, li o Salmo 34. E o Senhor falava que estava comigo. Bem nenhum falta aos que o temem. Aquilo falou tanto comigo, eu descansei. No outro dia, acordei cedo. E era numa sexta-feira, e eu lembro que o pastor Rodrigo, na tenda do encontro que ele gravou, ele falou que por 7 dias era para a gente ler o Salmo, se eu não me engano, 92 ou 94, 92. E eu falei, vou ler o Salmo 92 antes de começar esse dia. E o Senhor falou mais comigo. Quando deu 8 e pouco da manhã, aquela situação estava resolvida. Mais uma para eu me lembrar e sempre trazer a memória. Não sei o que vai surgir. Certamente surgirão muitas batalhas ainda pela frente. Isso é certo, irmãos. Mas mais uma para conta para eu trazer a memória. Para no dia que uma nova batalha chegar, Deus, assim como o Senhor me deu vitória lá, eu vou mais uma vez confiar. Eu vou mais uma vez confiar em Ti, eu vou crer de todo o meu coração e vou ter paz, porque o Senhor conserva em paz aqueles que confiam nele. Não sei o que você tem que enfrentar, mas, querido, você precisa confiar. Na tranquilidade e na confiança está a tua força. Por isso que às vezes você está sem força, você está apavorado, você está angustiado, você está querendo resolver com as próprias mãos. Eu só descansei, orei, tinha feito a minha parte, falado com a pessoa. No outro dia recebi a mensagem, a coisa resolvida totalmente. Esse é o nosso Deus. Guarda no coração, na tranquilidade e na confiança está a minha força. Vamos dizer isso? Na tranquilidade e na confiança está a minha força. Quando você espera que a força vem do lado de fora, vem de dentro. Quando você se tranquiliza e confia, vem a força que você precisa para vencer. Abre a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7. Segunda Coríntios 7, do 5 ao 7. Também vou ler na Nova Versão Transformadora, a versão, ok? Diz assim. Gente, quem que escreve essa carta aqui? Quem? Paulo. E o que te vem à mente de Paulo? Um apóstolo, né?
cheio de poder, de unção, guerreiro. E olha, é um relato do que ele está passando. E você pode se identificar, porque a palavra de Deus não esconde nada. Às vezes revela também algo que ele sentiu, que ele passou, mas para ver como eu e você também podemos vencer. Vamos ler 2 Coríntios 7, do 5 ao 7. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Olha só, Paulo falando, o apóstolo. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Como que dizendo, por fora tem luta, por dentro tem temor. Pastora, por lá, de todo lado tem batalha e ainda dentro de mim tem temores, tem medos. Paulo falando isso. Mas Deus, o que faz? Que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Olha só Paulo falando, quando eu cheguei na Macedônia, era batalha de tudo que é lado, batalhas externas, temores dentro. Mas Deus que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. E Tito estava lá, porque diz o texto aqui que os outros também o encorajaram. Deus conforta os desanimados e Deus nos encoraja usando pessoas. Seja você um encorajador também, querido. Quando você chegar em algum lugar, assim como eu cheguei num lugar lá na minha família, encoraje. Você não é mais um para ver o quanto... Nossa, que difícil isso, hein? Nossa, que problemão. Faz favor, faz que nem Tito. Chega, leve alegria, leve encorajamento, leve palavra de Deus. Querida, até hoje eu recebo muitas ligações da minha família e áudio e coisa, e cada dia você acha que acabou, que já passou, ainda tem coisa acontecendo. Aí meu irmão foi lá, achou minha mãe meio estranha, daí ela estava falando com a voz mais lenta, meu irmão, eu acho que deu um AVC na mãe. Acho que deu um AVC. Não, alguma coisa aconteceu. E eu, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa que a gente não percebeu? E notícia atrás de notícia. Resumindo, fez tomografia, não tem nada de AVC, para a glória de Deus. Mas quer dizer, é uma coisa atrás da outra que quer tirar a paz. Aí veio o resultado da tomografia. Aí um médico lá da cidade, médico clínico geral que não entende nada, não nos mostrou o laudo e só falou assim para minha irmã. Não mostrou AVC, mas tem início de Alzheimer. E o que mais todo mundo elogia na minha mãe é a memória dela. A memória dela. No hospital, ela estava lá no oxigênio. Hoje é aniversário da tia, não sei o quê, e de fulano de tal. Ela podia estar falando mais lento de tanto remédio que ela estava tomando, remédio para dormir, mas a memória dela. Falei para o Rodrigo, o que fizemos na hora? Repreendemos. Em nome de Jesus, eu repreendo. Minha mãe tem uma memória muito boa, enfim. É que é uns termos que vêm na tomografia, né? Aí o meu irmão, que tem um amigo, que o filho dele é médico e trabalha em outra cidade, onde tem médicos numa clínica, eu consegui a senha, um login, um negócio para ter acesso ao laudo.
enviamos esse laudo. Não, aqui não fala nada de Alzheimer, não tem AVC, só mostra coisinhas da idade e tal. Meu Deus, uma coisa atrás da outra, sabe? E como você tem que se manter encorajando, você tem que se manter animando os outros e encorajando. Vamos ter fé, vamos continuar, vamos enxergar o que Deus tem feito, igreja. Às vezes nós andamos tão angustiados e à nossa volta tem tantas bênçãos que nós podemos olhar e dizer: nossa, Deus fez isso. Deus fez isso. Aquele dia, Deus fez isso. Tanto é que o salmista diz que nós não podemos nos esquecer das bênçãos, porque são, queridos, coisas que nós temos que fazer para manter o nosso coração com fé. Como diz um texto em Lamentações, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Cara, você tem que ser alguém inteligente, alguém que vai filtrar os teus pensamentos. Quem filtra os pensamentos não é Deus, é você que tem que filtrar. A palavra de Deus diz: tudo que é bom, tudo que é puro, seja isso que ocupe o teu pensamento. Você tem que ser alguém que está nutrindo os teus pensamentos com coisa boa, com coisa de Deus, com palavra, com fé. E eu quero dizer que eu tenho feito isso. E não é só para aqui ficar tudo bem. Mas aqui fica tudo bem e vem resultados da fé em ação nas mais diversas áreas da nossa vida. E abre em Hebreus 11. Enquanto você procura aí, Hebreus 11, verso 33 e 34. Quero perguntar para você, por que para Deus é tão importante que a gente não tenha medo? Por que para Deus é tão importante que a gente não tenha medo? Por que tantas vezes na palavra do Senhor o Senhor fala: não temas. Não temas. Vai alguém procurar Jesus, a situação piorou, era uma enfermidade, de repente agora já a morte, não temas, crê somente. Por que é tão importante para Deus que a gente não tenha medo? Que você não tenha medo? Porque a fé é uma coisa que a gente vai descobrindo o significado e vai exercitando. Fé não é assim, agora eu creio. Sabe quando uma situação, alguém faz uma coisa que você não acreditava, daí a gente fala assim: agora eu botei fé, porque você viu. Não, fé realmente é você crer mesmo sem ver. É crer para ver e não ver para crer. A fé genuína, verdadeira, a fé que vai te fazer alcançar vitórias, bênçãos, conquistas, cura, provisão, ela começa com uma atitude aqui dentro. Tudo à volta pode estar do mesmo jeito. Tudo à volta pode estar o mesmo caos. A fé não começa quando você vê as coisas mudarem, quando você vê as coisas melhorarem. A fé começa aqui dentro. É uma atitude interior. Somente depois que essa fé age dentro de nós, nos levando a um lugar espiritual onde o problema não mais nos afeta com aquela força. É aí que o poder de Deus começa a agir, queridos. Quando você consegue, pela fé, ser transportado a este lugar onde tudo está igual,
mas você não está sendo afetado da mesma forma. Aqui dentro você crê que Deus pode. Aqui dentro você crê que mesmo que seja impossível, Deus faz o impossível. Quando você aqui dentro consegue ser transportado para esse lugar, onde a situação à tua volta não te afeta mais com aquela força, é aí que a fé começa a liberar o poder de Deus para agir na tua vida. Quando, você lembra? Já vamos ler Hebreus. Você lembra daqueles 3 amigos de Daniel, que tiveram o nome mudado para Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram jogados numa fornalha. Lembra o texto em Daniel? Jogados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. E o fogo não fez nada com eles. Não causou nenhum dano. Não queimou, nem chamuscou nenhum fio de cabelo. Você quer ter essa fé? Que você está no fogo, mas o fogo não te queima? Você está no fogo, mas o fogo não te faz dano nenhum? Eu quero essa fé. Essa fé que você passa pelas águas, você passa pelos rios, você está sentindo as águas, você sente as águas, você sente a correnteza, mas essas águas não te afogam. Eu quero ter essa fé, que eu posso estar no meio do fogo, mas ter essa fé para apagar o poder desse fogo, onde esse fogo não me vai fazer nenhum mal, nenhum dano. Vamos ler Hebreus 11, 33 e 34. Ai, gente, a palavra de Deus é muito maravilhosa. Essa versão, eu vou ler numa versão mais antiga, tá? Porque quando traduziram, tiraram um detalhe muito importante. Já vou te explicar. Hebreus 11, 33 e 34. Os quais, pela fé, diga isso, é pela fé. Pela fé. Venceram reinos pela fé. Você vai vencer, amém? Pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. Diga, é pela minha fé, pela fé que eu vou alcançar promessas. Fecharam a boca dos... Pela fé. Vírgula, e o que fizeram? Na versão mais antiga diz, apagaram a força do fogo. Escaparam do fio da espada da fraqueza, tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Nessa versão mais antiga, que se aproxima mais da versão original, do texto original, não diz que apagaram o fogo. Apagaram a força do fogo. E quando a gente está passando por lutas, provações, adversidades, a nossa fé, nós precisamos acreditar nessa palavra, a nossa fé tem poder de apagar a força do fogo. Aquele fogo que quer te destruir, você pode até sentir o calor, ele não vai te destruir. É pela fé, igreja, é pela fé. Está ali no meio do fogo, mas aquele fogo não te causa dano. Aquela situação não está te preocupando a ponto de você não dormir à noite, andar ansioso. Não, você sabe que tem a situação, mas você também sabe nas mãos de quem você entregou. Nós precisamos reativar a fé. A fé. E crer que Deus pode operar o impossível. Eu tenho visto isso, queridos. Eu estou vivendo dias assim, que eu posso ousar dizer maravilhosos. Onde tenho visto diagnósticos sendo, mudados, relatórios sendo, não, vai ser assim, mas quando vê, nossa, estou apavorada com a tua mãe, em 2 semanas já melhorou tanto. Ativa a tua fé, essa fé que apaga, talvez não vai apagar o fogo, mas a força do fogo. Não deixa aquilo te destruir. Creia que Deus vai te dar vitória, pela fé você vai vencer, como a gente leu, vai alcançar as promessas. Porque, queridos, a fé nunca começa resolvendo já a circunstância,
mas anulando o seu poder sobre nosso íntimo. Quando eu lembro de Jesus, acho que é o episódio da filha de Jairo, né? A filha estava só doente. Jairo chama Jesus. Jesus está indo, aí aquela mulher do fluxo de sangue interrompe a história, acontece o milagre dela. Lembra da mulher de fluxo de sangue? Se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. Tocou nas vestes, estancou a hemorragia. Aí tá, Jesus estava para ir lá na casa de Jairo, a filha de Jairo estava só doente. De repente, no caminho, chega a notícia: não incomode mais o mestre, porque agora tua filha morreu. Piorou a situação. O que Jesus fala para Jairo? Não temas. Crê somente. Ou seja, Jesus sabia o que Jairo precisava aqui dentro acontecer para viver um milagre. Jairo não poderia estar angustiado, preocupado ali. Jairo precisava de fé. Aí Jesus, porque o Espírito encorajador é o Espírito, é o mesmo que vem do Senhor, é o Espírito do Senhor. Aquele Jesus encorajando. Não temas, não deixa isso que te falaram, que a situação piorou, deixar entrar no teu coração e gerar conflito. Não temas, crê somente, ou seja, só tenha fé. Ai, morreu, piorou a situação, ai, que caos. Não, só tenha fé, não tenha medo, tenha fé. Porque Jesus sabe que para acontecer, no teu coração precisa ter fé. Não pode ter medo. O perfeito amor lança fora o medo. Jesus sabe o que você precisa, mas ele também está falando com você que você hoje tem que lançar fora o medo. O medo. Aleluia, Jesus. E o último texto para encerrar. 2 Coríntios 1. 8 ao 11, o último texto. Segunda Coríntios 1, do 8 ao 11, também vou ler na nova versão transformadora NVT. Esperar alguns encontrarem. 2 Coríntios 1, 8 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Gente, é Paulo de novo, tá? É outra situação, é outra aflição, é Paulo de novo, tá? Então, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos, olha, ele abrindo o coração e dizendo como ele se sentiu. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. Gente, dá uma pausa. Por mais que a gente sabe que Deus não nos dá algo além do que a gente possa suportar, mas não tem umas coisas que a gente diz: Jesus, isso aqui está demais. Tudo isso é só para mim? Esse peso. Aí Paulo relatando, fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. Eu acho que eu vou morrer. Não vou aguentar. De fato, esperávamos morrer. Mas olha só esse versículo. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente
em Deus que ressuscita os mortos. Vou ler de novo. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Aleluia! Situações que eu tenho vivido, que achei que eram pesadinhas demais, mas me levaram, como diz aqui, deixei de confiar em mim e passei a confiar somente em Deus. Tem coisa que eu não posso fazer por minha mãe, por minha família, coisas aqui pela igreja, situações que não tem como você interferir lá, botar teu dedo e mexer e fazer acontecer. Deixa Deus te ensinar a confiar somente nele, a colocar toda a sua esperança nele. E como aqui Paulo declarou, ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Aí eu me lembrei daquela pregação, assim foi, assim será. Assim como foi, assim como ele livrou, ele vai fazer outra vez. Você pode declarar isso? Assim como o Senhor já fez na minha vida, repete assim comigo, assim como o Senhor já fez na minha vida, Ele fará outra vez. Fará outra vez. Fará outra vez. Aleluia! Esse é o nosso Deus vivo, que age em todas as coisas. E esse finalzinho aqui do texto, a gratidão pela igreja que tem orado pela minha família, pela minha mãe em especial, como diz aqui, e vocês têm nos ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Muitos darão graças quando você compartilha com alguém que se torna seu amigo de oração. Muitos darão graças, porque Deus vai responder tantas orações. Você pode se colocar de pé. Você que quer ter essa fé, que apaga o poder do fogo. Você queria que não existisse fogo, mas não tem, irmãos. Tem fogo, tem fornalha. Na caminhada do cristão tem leão. Mas a fé fecha a boca do leão. A fé apaga a força do fogo. Você passa pelas águas, assim é a nossa vida de cristão. Nós vamos passar por muitas águas, mas a tua fé não vai te deixar afogar. Feche os seus olhos. Se você quer ter essa fé, não que depende de algo que aconteça para você dizer, agora acredito. Se você quer ter essa fé interior, essa fé que faz você se manter em paz, que você entendeu nessa noite que é na tranquilidade e na confiança que está a tua força, não é na agitação, na preocupação, na ansiedade, é na tranquilidade e na confiança que está a tua força. Então coloca a tua vida agora diante do Senhor. Fala, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes onde tenho falhado, quando ando angustiado, quando ando preocupado. Mas hoje, Senhor Deus, nessa noite, desde a abertura deste culto, nós já ouvimos a Tua voz falando que não é para a gente andar ansioso por coisa alguma, por nada, mas em tudo, que sejam colocados diante do Senhor as nossas petições através de orações e súplicas. Deus, leva o teu povo a orar,
Leva o teu povo para o quarto secreto, onde a porta se fecha e o Pai que vê no secreto traz a recompensa. Leva teus filhinhos de volta à intimidade do quarto fechado, quando a porta se fecha e o Pai contempla e o Pai traz a recompensa. Pai, reativa, toca, Espírito Santo, em cada um que me ouve aqui nessa noite, toca, reativa a fé, caia por terra a incredulidade, caia por terra em nome de Jesus, reativa a fé, essa fé que começa aqui dentro de nós, onde tudo ainda não mudou, mas aqui dentro nós já cremos, aqui dentro nós já descansamos, aqui dentro nós já confiamos, aqui dentro já estabelecemos que nossa confiança está em Ti e em Ti somente. Tudo aquilo que foge do nosso controle e que tem causado talvez angústia e ansiedade em corações aqui, talvez seja um emprego, talvez seja um novo lugar para morar, ou um relacionamento. Deus, tudo que foge do nosso controle, como Paulo declarou, não vamos confiar em nós mesmos, mas nossa confiança estará no Senhor. E pela fé já contemplamos as maravilhas que o Senhor vai fazer. Como Paulo falou, assim como o Senhor nos livrou do mal, o Senhor nos livrará outra vez. Eu declaro sobre a igreja que o Senhor fará outra vez. Que o Senhor fará outra vez. Outra vez, mais um milagre. Outra vez, mais uma provisão. Outra vez, mais uma experiência sobrenatural. Mostrando tua graça, bondade e fidelidade, Senhor. Coloca a mão no teu coração. Senhor, sela esta palavra em cada coração. Quando vierem as circunstâncias mais diversas do dia a dia, esta igreja que está aqui se lembre do que ouviu nessa noite e tenha a oportunidade de praticar esta palavra. Que a paz permaneça no coração, a tranquilidade, a confiança e essa fé interior vai se manifestar apagando o poder do fogo e vai trazer livramento e vai trazer provisão e vai trazer até cada um aqui as promessas do Senhor. E declaramos que sobre a nossa vida o Senhor é Rei. O Senhor é Senhor das nossas vidas, reina na nossa mente, no nosso coração. E que possamos, ó Deus, contar com Teu Espírito Santo, encorajador, consolador, conselheiro, ajudador. Que o Senhor faça cada um aqui vencer, avançar, prosperar, conquistar, viver milagres, tudo para a Tua glória, Senhor. Tudo para a Tua glória, em nome de Jesus.